A alienação fiduciária é um dos institutos mais importantes do Brasil atualmente. É tema indispensável do direito privado brasileiro e interessa não só a advogados e outras carreiras jurídicas, mas também a empresários, investidores, ao mercado imobiliário e aos cidadãos em geral em seus negócios. A expressão alienação fiduciária é composta por duas palavras de raiz latina. Alienare, que significa tornar alheio, tornar do outro, e fiducia, que significa confiança, fidelidade, fidúcia. Assim sendo, a alienação fiduciária significa transferir algo com base na confiança. No direito contemporâneo, é possível conceituar a alienação fiduciária como a transmissão da propriedade resolúvel e temporária do bem, do devedor fiduciante para o credor fiduciário, com a finalidade de garantir uma dívida, reservando-se o devedor na posse direta do bem e remanescendo como depositário da coisa enquanto o contrato é integralmente cumprido. A propriedade se diz resolúvel porque ela se resolve se o devedor fiduciante quitar a avença. Em outras palavras, se o devedor fiduciante cumprir o contrato, a propriedade daquele bem retorna para ele de forma plena. Por isso, a alienação fiduciária é em garantia. Caso o contrato não seja cumprido, o credor fiduciário poderá utilizar esse bem que já está na sua propriedade, mais fiduciária, para quitar o contrato em seu favor. A alienação fiduciária gera a propriedade fiduciária, que é um direito real de garantia sobre coisa própria. São duas expressões próximas, mas que não se confundem. A alienação fiduciária é a causa, propriedade fiduciária é o efeito. E cada uma dessas expressões está regulada em dispositivos normativos diferentes. Aliás, por sinal, o fato de a alienação gerar direito real de garantia sobre coisa própria é justamente o traço distintivo que diferencia esse instituto de outros direitos de garantia, como é o caso da hipoteca, do penhor e da anticresse. Esses são direitos reais sobre coisa alheia. A alienação fiduciária gera um direito real de garantia sobre coisa própria. Por isso ela é tão mais poderosa que outras modalidades de garantia. E uma consequência gerada por essa faceta, por exemplo, é o credor fiduciário ser considerado extraconcursal em falências, recuperações judiciais e insolvências. Então, ele é pago com preferência até mesmo sobre os créditos mais privilegiados do sistema, como o trabalhista e o fiscal, conforme nós conseguimos ver no artigo 83 e 84 da Lei de Falências e Recuperações, a Lei 11.101 de 2005. E por falar em dispositivos normativos, é importante tê-los mapeados. Como esse vídeo não tem a pretensão de exaurir o tema, mas apenas de apresentá-lo, então que sirva também para indicar onde estão os dispositivos que devem ser consultados por aqueles que desejam utilizar esse instituto. Então, a propriedade fiduciária é tratada entre os artigos 1361 a 1368b do Código Civil de 2002. A alienação fiduciária em garantia de bens imóveis é tema de legislação específica, está na Lei 9.514 de 1997. Já a alienação fiduciária em garantia no âmbito do mercado de capital está regulamentada no artigo 66b da Lei número 4.728 de 65. E, finalmente, o Decreto-Lei 911 de 69 regulamenta os aspectos procedimentais da alienação fiduciária de bens móveis, especialmente no que se refere à execução extrajudicial. Como existem regras específicas para certos tipos de alienação fiduciária em garantia, a doutrina moderna classifica as alienações, da seguinte forma. Primeiro, a alienação fiduciária de bem móvel. Depois nós temos a alienação fiduciária de bem imóvel. E dentro dessa, aquelas feitas dentro do sistema de financiamento imobiliário brasileiro e aquelas feitas fora do sistema financeiro imobiliário brasileiro. A título de conclusão desta breve exposição, pode-se reiterar
que conhecer o Instituto da Alienação Fiduciária em Garantia é fundamental, não apenas para os advogados e outros profissionais das carreiras jurídicas, mas também para os empresários, os investidores, os comerciantes e os cidadãos em geral. Por suas características únicas, esse instituto tem tornado letra morta todas as outras garantias, como a hipoteca e o penhor, cada vez menos utilizadas. E a alienação fiduciária tem se tornado o principal instrumento de garantia utilizado hoje no Brasil.